O ano era 1873. O inverno tinha chegado com força total ao fiorde norueguês, soterrando a paisagem em um manto espesso de neve e silêncio. A vila de Helgoia, aconchegada na beira da água, parecia se curvar sob o peso opressor do céu. Um frio cortante pairava no ar, penetrando até os ossos da vila, um frio que ia além da brisa gélida. Era uma frieza que emanava das profundezas do fiorde, um prenúncio silencioso de horrores ancestrais. Os moradores de Helgoia conheciam bem essas histórias, transmitidas através das gerações como relíquias preciosas, suas vozes baixando ao sussurrarem sobre a serpente de Helheim e a maldição que a aprisionava ao fiorde. Erik, um jovem pescador de olhos azuis como o gelo glacial, sempre se sentiu atraído pelo mistério do fiorde. Cresci ouvindo essas histórias sussurradas ao redor da fogueira, histórias da serpente e da maldição que assola Helheim. Mas, ao contrário dos outros moradores que encaravam as lendas com medo e receio, Erik sentia uma estranha fascinação. Eu podia passar horas a fio olhando para a imensidão escura do fiorde, minha mente tomada por imagens da serpente monstruosa. Não tente o destino, Erik. A serpente não deve ser provocada. Eles falavam de pactos antigos, feitos e quebrados, de um rei que traiu a confiança da serpente, desencadeando uma maldição sobre a terra. Erik ouvia os avisos, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Em uma noite fatídica, enquanto a lua cheia pairava no céu, lançando um brilho sinistro sobre as águas turbulentas do fiorde, Erik se viu incapaz de resistir ao chamado do desconhecido. Eu vou com você, Erik. A aventura nos chama. Enquanto o pequeno barco de pesca cortava as águas agitadas, a superfície do fiorde explodiu em um turbilhão de espuma e fúria. Uma cabeça colossal emergiu das profundezas. O barco virou, lançando Erik e Lars na água gelada. Erik, sem ar, tremendo de frio e medo, conseguiu se arrastar até a margem, a lembrança do rosto aterrorizado de Lars gravada em sua mente. Atormentado pelos eventos daquela noite, Erik procurou Astrid, a anciã da vila, uma mulher conhecida por sua sabedoria e conhecimento dos antigos costumes. Astrid ouviu pacientemente enquanto Erik contava sua história, sua voz embargada por lágrimas contidas e pelo frio persistente do fiorde. A serpente é real, Erik. Ela assombra estas águas há séculos, sua fúria alimentada por uma traição tão profunda que ecoa através do tempo. Astrid, com sua sabedoria e os segredos ancestrais, talvez fosse a única esperança de Erik para desvendar o mistério e enfrentar o terror que habitava o fiorde. O diário do ancestral de Astrid falava de um rei poderoso que fez um pacto com a serpente em troca de domínio sobre o fiorde e suas terras. A serpente, uma criatura de imensa sabedoria e magia, concordou, acreditando na honra e integridade do rei. Mas o rei, cegado pela ganância e ambição, traiu a confiança da serpente. Enfurecida pela traição, a serpente desencadeou sua fúria sobre a terra, amaldiçoando o fiorde e seu povo. Erik, como S1, movido por uma necessidade desesperada por respostas e um vislumbre de esperança de que pudesse, de alguma forma, corrigir as coisas, partia em busca da caverna. A caverna, quando ele finalmente a encontrou, estava envolta em um silêncio perturbador, sua entrada escondida atrás de uma cortina de água. Pinturas cobriam as paredes da caverna, retratando a serpente em toda a sua glória e a traição do rei. O peso da maldição da serpente caiu sobre os ombros de Erik como um fardo físico. Erik, como S1. Parti mais uma vez em meu pequeno barco sob a lua cheia. Eu carregava um pequeno baú de madeira cheio de oferendas. A serpente emergiu das profundezas, sua forma colossal. Erik, como S1, olhei para a criatura, meu corpo paralisado pelo medo. Ele desabafou seu coração para a serpente, falando da traição do rei,
do pacto quebrado, dos séculos de sofrimento que se seguiram. Eric, como S1, não posso mudar o passado, mas ofereço a você isto, um símbolo do meu arrependimento, um pedido de paz. Ele colocou cuidadosamente o baú de madeira na água, observando enquanto ele flutuava suavemente na superfície, o olhar da serpente nunca o deixando. A serpente abaixou a cabeça, seu focinho empurrando o baú. Então, lentamente, deliberadamente, ela afundou de volta nas profundezas, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia surgido. Eric permaneceu ali por um longo tempo. O silêncio agora um bálsamo para seus nervos à flor da pele. A notícia do encontro de Eric com a serpente se espalhou por Helgoia como um rastilho de pólvora. Alguns descartaram como delírios de um jovem atormentado pela culpa, mas a maioria, sentindo a verdade em suas palavras, respirou aliviada. O fiord, antes fonte de medo e apreensão, parecia ter perdido seu ar ameaçador. A água brilhava sob o sol e o ar estava cheio de cantos de pássaros e risos. Eric, aclamado como herói, carregava o peso de sua experiência com dignidade silenciosa. Ele nunca falava da serpente com medo ou raiva, apenas com um profundo sentimento de tristeza e compreensão. À medida que os anos se transformavam em décadas, a lenda da serpente e o encontro de Eric se fundiam ao folclore local. Os moradores de Helgoia, envoltos na rotina de suas vidas, não falavam mais da maldição com a mesma urgência ou medo. O fiord, mais uma vez, tornou-se uma fonte de sustento e lazer, seu passado sombrio aparentemente esquecido. Mas Eric nunca esqueceu. Ele sabia que lendas, assim como as criaturas que habitavam essas histórias, tinham um jeito de ressurgir. Eric, agora com os cabelos brancos como a neve que cobria as montanhas a cada inverno, seu rosto marcado pelas marcas do tempo e de uma vida vivida em harmonia com o mar, observava a geração mais jovem com uma mistura de orgulho e apreensão. Eles eram fortes e resilientes, esses filhos do fiord, mas haviam se tornado complacentes, suas lembranças do passado se esvaindo a cada estação que passava. Eles conheciam as histórias, é claro, mas para eles não passavam disso, histórias. Contos da carochinha contados pelos mais velhos para mantê-los seguros, para ensiná-los a respeitar o mar. Eric entendia o ceticismo deles, mas ele sabia em seus ossos que a serpente era real, seu poder adormecido nas profundezas, apenas esperando o momento certo para despertar. Certa noite, enquanto Eric se sentava na varanda de sua pequena cabana, observando o sol se pôr no horizonte, colorindo o céu em tons de laranja e violeta, ele o viu. Um jovem pescador, seu rosto um reflexo do próprio Eric naquela idade, seus olhos cheios de uma mistura de admiração e ambição, estava à beira da água, contemplando o fiord. O jovem, bisneto de Eric, era a imagem cuspida e escarrada de Lars, o amigo que Eric havia perdido tantos anos atrás. Ele tinha a mesma sede de aventura, o mesmo desdém pelos avisos do passado. Eric observou enquanto o jovem, sua risada ecoando pela água, embarcava em seu pequeno barco de pesca e seguia em direção ao centro do fiord, sua silhueta recortada contra o crepúsculo. O silêncio do fiord, antes uma fonte de paz, agora tinha um tom sinistro. Os moradores de Helgoia, suas risadas silenciadas, seus rostos marcados pela preocupação, se reuniam à beira da água, seus olhares percorrendo a superfície inquieta do fiord, seus corações unidos em uma prece silenciosa pelo retorno seguro do jovem. Mas o fiord, suas profundezas guardando os segredos de gerações, permanecia impassível, sua superfície um espelho refletindo o medo e a incerteza que tomavam conta daqueles que dependiam de sua generosidade. À medida que as horas se arrastavam em uma eternidade insuportável, os moradores lentamente começaram a se dispersar, suas esperanças diminuindo a cada minuto que passava, seus sussurros ecoando a lenda da serpente, um lembrete arrepiante de que algumas histórias
assim como as criaturas que as habitam, nunca morrem de verdade, mas adormecem sob a superfície, esperando o momento certo para retornar.